Pela manhã, no início da audiência, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um resumo sobre a situação climática e acordos e leis que determinam que o Brasil deve proteger o meio ambiente. O ministro destacou que o objetivo dessa audiência pública é reunir elementos sobre o tema e não fazer um embate político. Esta não é uma audiência pública nem contra nem a favor de ninguém. É uma audiência pública para nós termos informações suficientes e adequadas sobre a realidade fática vigente. O primeiro a falar foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por videoconferência. Num país que pode expandir as fronteiras agropecuárias sem derrubar nenhuma árvore sequer, os efeitos sobre o agronegócio estão sendo e serão deletérios, afetando nossa credibilidade, competitividade e capacidade de coordenação no plano internacional. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, citou as ações do governo para o combate aos crimes ambientais. Augusto Heleno deu dados de desmatamento em outros países para afirmar que o Brasil é o país que menos desmata no mundo. Para ele, a discussão sobre as queimadas é política. O que entristece aqueles que trabalham para solucionar os problemas já citados é o fato de brasileiros natos se aliarem a estrangeiros que jamais pisaram na Amazônia, conhecem a Amazônia de fotografia, e as ONGs que têm por trás potências estrangeiras para nos apresentarem ao mundo como vilões do desmatamento e do aquecimento do planeta. De acordo com o governo, de janeiro do ano passado a abril deste ano, foram mais de 3.000 operações da Polícia Federal, com mais de 4.700 pessoas presas. O governo voltou a defender a regularização do garimpo em terras indígenas e foi contestado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É relevante que há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional e, sendo aprovado pelo Congresso Nacional, a lei deverá ser cumprida, mas antes disso, a mineração em terras indígenas é ilegal e precisa ser reprimida. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também destacou a necessidade de uma regularização fundiária e disse que ela é um dos principais instrumentos na proteção do meio ambiente. Já o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou que os recursos do fundo, questionados pelos partidos no STF, foram repassados para o BNDES. Para ele, não há mais motivos para questionamentos. Eu tenho a impressão, ministro Barroso, salvo o melhor juízo, que esta ação perdeu objeto. Primeiro porque ela dizia que queria o plano está feito e publicado, queria a nomeação do comitê gestor, está feito, a destinação ao BNDES foi dada, a explicação do porquê, quando, como e quanto foi destinado ao BNDES também está colocada. Foram ouvidos representantes de organizações não governamentais e de institutos de pesquisa na área ambiental na parte da tarde. A primeira a falar foi a representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O progresso alcançado em nível global nos últimos anos é um reflexo da realidade de que o mundo não pode enfrentar de forma eficaz as questões ambientais sem abordar os direitos humanos. A representante do Greenpeace Brasil fez uma apresentação mostrando que houve um retrocesso por parte do governo federal nas ações de combate ao desmatamento. Os incêndios florestais estão acontecendo, eles têm dois motivos principais: atividades ilegais e a crise do clima que já está acontecendo no Brasil. O papel dos povos e dos territórios indígenas foi tema da apresentação da coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. As terras indígenas comprovadamente continuam sendo as mais preservadas, continuam sendo as terras com o menor índice, com a menor taxa de desmatamento. Já o representante da entidade Transparência Internacional no Brasil destacou que organizações criminosas estão atuando em todo o país. Eles evidenciam que a grilagem de terras públicas, a exploração ilegal de madeira, o garimpo e o desmatamento ilegais são cometidos não por pequenos buscando a sua sobrevivência, mas por grupos organizados que se utilizam de diversos artifícios para empreender atividades criminosas. A representante da Divisão das Américas da entidade Human Rights Watch
falou que a Amazônia vive uma grave crise de direitos humanos. Algumas dessas quadrilhas contratam homens armados, que formam verdadeiras milícias. E essas milícias atacam, intimidam e, às vezes, até matam aqueles que colocam à sua frente para defender a floresta. Já o representante da WWF destacou que o desmatamento está colocando em risco a biodiversidade do planeta. Estamos extinguindo espécies na mesma velocidade das 5 grandes extinções. E, seguindo neste rumo, estaremos caminhando para a 6ª grande extinção da vida na Terra. A representante da organização não governamental The Nature Conservancy Brasil falou a respeito de soluções baseadas na natureza e que podem diminuir o efeito estufa. Dados do Pacto Global da ONU afirmam que as soluções baseadas na natureza podem mitigar cerca de 12 gigatoneladas de CO2 por ano, contribuindo com 1/3 do corte necessário das emissões para limitar o aumento da temperatura global em 2 graus centígrados até 2030. A questão dos litígios climáticos foi tema da apresentação da representante da Conectas Direitos Humanos. Essa audiência é uma oportunidade de mostrar a importância de um fundo como esse e as obrigações do Estado brasileiro, já afirmadas tanto por meio da legislação climática brasileira, como por obrigações assumidas internacionalmente. A audiência será retomada amanhã pela manhã. A gente volta agora a falar com a repórter Marta. Martinha, me ouve agora? Sim, Mari, agora eu te ouço bem. Pois é, só para entender, deixar claro que essa audiência ela foi convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso para reunir elementos sobre o tema e não se trata de embate político. A audiência será retomada amanhã a partir das 9 horas da manhã com apresentações de professores e empresários. A lista completa dos participantes você confere no site do STF. Com você, Mari. Obrigada, Martinha.